Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa Espírita. Eu convido a todos agora a nós nos espiritualizarmos para esse momento. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Eu convido a todos então a cerrarmos os nossos olhos nesses pequenos instantes para podermos juntos agradecer ao nosso Senhor Jesus, a Deus, aos bons espíritos que nos permitiram estar aqui hoje. Pedimos, Senhor, paz e tranquilidade de espírito. Pedimos a Ti, Senhor, que abra as nossas percepções, o nosso entendimento, para o aprendizado da vida, na base da vida, desses queridos irmãos que pela terra passaram e deixaram o seu legado. E assim sendo, Senhor Jesus, agradecidos que somos, pedimos a Ti a permissão para darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja, graças Te damos, Senhor. Bem, meus irmãos, o biografado desta noite é um querido irmão que, infelizmente, nem todos os espíritas o conhecem de nome ou seu legado. Ele muito fez para a divulgação da doutrina espírita. Nós estamos falando de nosso irmão Inácio Bittencourt. Ele que viveu entre 1800 e 1900. Mais exatamente, o seu nascimento foi no dia 19 de abril de 1862, nos Açores. Os Açores é um arquipélago de ilhas que fica no Oceano Atlântico, pertencente a Portugal e distante do continente aproximadamente 1.460 quilômetros. Naquela época, a população do Açores era muito religiosa. Podemos dizer que 99,9% da população era católico. Católicos fervorosos, praticantes. E é nesse cenário que o nosso irmão, então, cresce, mantém a sua infância. E ele se mostra à sociedade como uma criança séria. Uma criança que não mostrava muitos sorrisos, mas era de um grande amor, de uma grande paz. Para quem via ele com os olhos espirituais, via no corpo daquela criança um espírito antigo, um espírito comprometido com a sua missão na terra. E assim ele era como criança, comprometido com as suas obrigações. Ele estudou até os 10 anos de vida. Praticamente não acabou o primário. Foi obrigado a parar de trabalhar, estudar, para ir trabalhar, ajudar a sua família, que era muito numerosa. Interessante que nessa época, Inácio começa a despertar que ali no Açores, ele não conseguia ter muita liberdade. Ele não conseguia ir para o continente e voltar para quando ele queria, porque as embarcações não tinham ali uma rotina certa. Se ele fosse, ele teria que, às vezes, até dormir em Portugal e quem sabe lá quando voltar, sem contar com os custos. Então ele começou a se sentir preso, como um pássaro preso numa gaiola. E começou a surgir em sua mente determinados pensamentos. Ali não era a sua terra. Ali não era o seu lugar. E aqueles pensamentos foram crescendo e foram aflorando. A sua verdadeira pátria é o Brasil. E engraçado, interessante, que apesar dele ter um parente aqui no Brasil, nada ele sabia sobre o Brasil. Ele não sabia como era a nossa fauna, como era a nossa flora. Ele não sabia como eram os costumes da população e nem muito menos onde era o Brasil. Mas ele tinha essa ideia fixa. Então o que ele faz? Ele começa a juntar. Ele vai ajudando sua família, mas ele vai juntando
um pouco de dinheiro para ele até conseguir comprar uma passagem. E com 13 anos de idade, ele então consegue pegar um navio a vapor e vir para o Brasil. É aqui que eu peço então um momento de reflexão nossa. Pensemos num menino, praticamente uma criança de 13 anos, saindo de sua terra natal, que não é como pegar um ônibus e ir para o bairro aqui do lado, atravessar praticamente o oceano para uma terra desconhecida, para um povo com uma cultura que ele não sabia, sem a companhia de um adulto, de um parente e sem nenhum dinheiro no bolso. Assim vem esse destemido irmão para o Brasil. Cumprir uma missão que ele ainda não sabia qual era. Aqui chegando, ele então desembarca na cidade do Rio de Janeiro e vai morar na praia do Botafogo. Em uma semana de estadia no Brasil, ele já começa a trabalhar numa quitanda, vendendo frutas e verduras. Mas ele queria mais. Então ele começa ali a almejar o emprego de barbeiro, de auxiliar. E ele consegue. Só que ele era autodidata. Ele aprendia com facilidade as coisas. Então o que ele fez? Ele começou ali como auxiliar e percorrer alguns folhetos que ali haviam publicados sobre cortes de cabelo, sobre estilos de barba, e ele estudando aquilo. E ele foi se profissionalizando, a ponto de ele conseguir aquele emprego e até angariar certos recursos e ficar dono do próprio salão. Então Inácio era um barbeiro. E isso ele levou praticamente por toda a sua vida. Ele, quando jovem, continua sendo aquela criança séria, aquela criança muito amorosa, muito carinhosa, e que gostava muito de viajar. Mas ele gostava mais de conversar. Porque ele dizia que quando ele conversava com as pessoas, ele conseguia aprender muito sobre a vida das pessoas, sobre as histórias de vidas, sobre as dificuldades, sobre as relações das pessoas. Então ele gostava de assimilar isso. Ele tinha um grande prazer. Mas a espiritualidade o chamava para o seu compromisso. Então, com 20 anos de idade, o nosso irmão adoece. Ele então procura alguns médicos. À época, a medicina era muito precária. E ele então vai fazendo aqueles tratamentos, tomando remédio, mas nada de melhora. Inclusive, ele começa a perder peso, a ponto de ele perder massa muscular e não mais conseguir se sustentar para trabalhar. Foi aí que alguns amigos recomendaram que no centro do Rio de Janeiro havia um espírita chamado Senhor Cordeiro, que estava fazendo curas. Mas ele pensou, eu sou católico, como posso aceitar algo assim no espírita? Mas a espiritualidade, fazendo-lhe a intuição devida, o convence para que ele vá procurar o seu cordeiro. E assim ele faz. Interessante que quando ele chega lá, uma casa muito modesta, o senhor cordeiro de pé, o atende de pé. Olha para ele, lhe dá um passe, olha de lado, escreve, entrega para ele e falou, você pode ir. Ele pega aquilo e falou, como pode isso? O homem não perguntou meu nome, não perguntou o que eu tenho, não me tocou nem me examinou, e me dá um remédio para tomar? Qual a porcentagem de sucesso isso pode ter? E ele sai dali e vai fazer o remédio. Falou, bom, pelo sim, pelo não, perdido já que estou, vou tomar esse remédio. E naquela época você não comprava remédios na farmácia normalmente, você mandava manipular, porque não existia a alopatia. Eram remédios todos manipulados. Bem, ele pega aquele remédio e começa a tomar. Em um mês, Inácio já estava 100% curado. Já ganhava peso, já voltou a trabalhar. Mas lhe fica uma dúvida. Como isso aconteceu? Como pode uma pessoa que não pergunta meu nome, que só olha para mim, me dá um passe, me receita um remédio, não me examina e eu estou curado? E aquilo ficou remoendo em sua cabeça, ele fala, não, eu vou lá. Ele volta ao centro espírita. Ele fala, eu gostaria de conversar com o senhor.
E agradeço, estou curado. Nenhum médico conseguiu fazer isso. Mas, como isso aconteceu? Como isso é possível? Então o senhor Cordeiro olha para ele e fala, olha, não sou a pessoa mais indicada para lhe explicar a sua dúvida. E sei que você tem outras dúvidas. Tome esses 2 livros. Eles vão lhe explicar todas as suas dúvidas. Esta e as outras. O livro era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ele pega aqueles livros, sai um pouco decepcionado e vai para casa. Mas Inácio era autodidata. Bem que eu disse. Pois é, ele pega aqueles livros e ele não lê os livros. Ele se debruça sobre os livros. Ele passa a estudar parágrafos por parágrafo daquele livro. E ele vai assimilando e aquilo vai respondendo às suas perguntas, e ele vai conflitando os seus pensamentos com as respostas, ele começa a ver uma lógica que ele nunca tinha percebido. Não era a base da sua religião, aquilo tudo, e ele começou a ver aquilo, e aquilo foi somando-se em sua mente, e ele foi gostando, e foi lendo, afinal, quando ele chega no final do livro, não tem mais volta. Ele se torna espírita. Mas, como ele queria mais, aquilo para ele era pouco. Ele queria aprender mais. E naquela época, o que ele ia recorrer para aprender mais, senão a Federação Espírita Brasileira, a FEB. E ele vai até a FEB. Quem o recebe foi nada mais, nada menos que o nosso querido Bezerra de Menezes, que era o presidente da FEB na época. Ele, então, conversa com o rapaz, se simpatiza muito com o Inácio, porque ele tinha uma dicção muito boa, uma oratória, uma paz. Então, o Bezerra de Menezes foi se sintonizando, se afinizando, e passou, então, a ensinar sobre a doutrina espírita para esse irmão. Há pouco tempo, ele se torna orador da FEB, para se não dizer um dos melhores oradores que a FEB já tinha. Porque ele escrevia muito bem, apesar de ter somente até os 10 anos de idade de escolaridade. Ele era uma pessoa simples, e era por isso que as palestras dele eram muito bem-vindas, porque as pessoas queriam simplicidade, ele não usava palavras rebuscadas, palavras difíceis. Ele queria era passar a mensagem da doutrina espírita para o maior número de pessoas. Esta era a vontade dele. E à medida que ele ia estudando sobre a doutrina espírita, à medida que ele ia aprendendo sobre a reencarnação, ele ia enriquecendo o seu vocabulário e tornando as suas palestras muito mais atrativas. Fazendo até mesmo pessoas incrédulas ali se tornarem espíritas. Após o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, quem assume a presidência da FEB foi Leopoldo Cirne, que conhecia muito bem Inácio e o convida para ser vice-presidente da FEB. E ele aceita. E ele, então, começa a fazer as suas palestras uma vez por semana e também compartilhando com os trabalhos da vice-presidência e com os trabalhos de barbeiro. Foi aí que começou a eclodir, a aflorar a sua mediunidade, que era a mediunidade receitista. A FEB já tinha esse tipo de trabalho lá, então não foi nada difícil de ele também já fazer o tipo de trabalho. E ele começou a atender as pessoas ali na FEB. Mas não contente, ele foi atender as pessoas em sua casa e também na barbearia. Então, ele praticamente eram inúmeras pessoas que iam procurar Inácio para que ele pudesse ali receitar o remédio e obter a cura que eles tanto buscavam. Inácio tinha vontade cada vez maior agora de ajudar as pessoas. Ele começa a se achar no seu quadro dentro da Terra, aquilo que ele se propôs. Ele atendia todo tipo de pessoas da sociedade carioca. Conta-nos a sua neta que Inácio atendia desde as pessoas, desde aqueles maltrapilhos, até mesmo as pessoas ilustres da sociedade. E fazia inúmeras filas, as filas eram imensas. E essas pessoas ilustres ficavam junto com aquelas mais humildes. E ficavam ali todas deslocadas, envergonhadas por estarem ali. Inácio tirava elas dali,
colocava elas primeiro da fila e atendia primeiro, para que não alterasse o tratamento que ele fazia com ela, com aquele sentimento que elas estavam nutrindo ali na fila. Não era porque elas eram ilustres. Quando não as convidava para ser atendidos diretamente em sua própria casa. Muitas das vezes, só um momentinho, conta-nos também que a filha do presidente da República da época, ela foi curada também pelas receitas de Inácio Bittencourt. Ele não tinha hora para começar e também não tinha hora para terminar. Ele atendia até a última pessoa. Quanto à sua profissão, ele se dizia muito feliz, especialmente por causa da cadeira de barbeiro, porque ele dizia que era ali que as pessoas sentavam e começavam a conversar, e ali se abriam para ele, mostravam seus problemas, suas dificuldades, suas dores, e ele ia conversando, ia cortando o cabelo, ia fazendo a barba, ia aplicando o evangelho. As pessoas que ali vinham saíam muito, mas muito melhor do que quando entraram. Inácio, então, ele foi disseminando o amor por todas aquelas pessoas que ele atendia, a ponto dele ser uma pessoa muito dócil. Ele era uma pessoa extremamente amável, tranquila, mansa de coração. Diziam que quando ele ficava mediunizado, sobre sua cabeça acendia um halo de luz, uma auréola. Então essa luz, a sua mediunidade, a amparo da espiritualidade e dos bons espíritos ali, faziam daquele ambiente um ambiente único, que potencializava a cura de todos que ali vinham na procura de um abrigo. Com isso, também muitas das pessoas que ali vinham, que não acreditavam naquele trabalho, saíam dali verdadeiros espíritas, engrossando ainda mais as frentes de trabalho espíritas do Cristo. E foi aí que começou também a aflorar uma mediunidade que ele dizia ser mediunidade inspirada. Porque ele falava que quando ele fazia palestra, não era ele quem falava, eram os espíritos. Segundo Inácio, o seu maior prazer era só ajudar os outros. E era curioso que naquela época, quem assumia a função de dentista não era uma profissão regulamentada, era o barbeiro. Era ele que cortava o cabelo e cuidava da saúde bucal. Inácio, como autodidata, aprendeu sobre isso e também fazia. Então, o que nós podemos deduzir? Que as pessoas que vinham lá, cortavam o cabelo, faziam a barba, cuidavam da higiene, da saúde bucal e ganhavam de brinde ainda um atendimento fraterno, passe uma receita médica espiritual. Quer dizer, era um spa espiritual perfeito. A pessoa saía bem fisicamente e equilibrada espiritualmente. Um verdadeiro spa. E por toda a sua vida, foi a barbearia que lhe sustentou. Mas lá no finalzinho da vida dele, ele foi convidado por um amigo espírita que tinha uma farmácia a ir lá trabalhar e ele aceitou. Então lá ele vendia os remédios e também aviava as receitas espíritas. Muitas das vezes, pessoas que não tinham condições de pagar o remédio, ele tirava do seu próprio bolso. Inácio tinha uma certa dificuldade financeira, porque ele vivia de um salão de barbeiro. Mas, por que isso? Porque com 21 anos de vida, ele casou-se com Dona Ruth. E com ela ele teve 11 filhos. Um time de futebol. Não contente, ele consegue mais 2 reservas. Ele adotou mais 2. Mas a espiritualidade nunca o abandonou. Nunca lhe faltou nada. Ele sempre teve tudo que a espiritualidade podia dar. Inclusive tempo. Ele conseguia ter tempo para executar todas as suas tarefas. As tarefas do trabalho na barbearia, a tarefa de estar na FEB, palestrando, atendendo, fazendo os receituários. E ainda lhe sobrava tempo para muitas outras coisas. Com 30 anos, ele já era muito conhecido, já não só no Rio de Janeiro, mas por toda a sociedade espírita do Brasil. Outros que o procuravam também
fora do estado para lhe curar, ele também tinha muito conhecimento disso. Pelo seu trabalho de caridade, da divulgação, que na realidade eram verdadeiras romarias para a sua casa, para a barbearia e também para a FEB. E ele atendia a todos. Vendo isso, alguns amigos dele, senador, que foram atendidos por ele, viram nele um potencial na política. Era ganho certo das eleições. E o convidaram para ele ser deputado. Era deputado, seria equivalente ao deputado geral, seria igual ao deputado federal de hoje. Mas ele recusa. Ele diz que se ele assumisse esse cargo, ele ia ganhar muito bem. Ele não conseguiria executar os trabalhos que ele tinha de caridade e de ajuda ao próximo. Que a sua verdadeira vocação era a caridade. E isso ele não abria a mão. Então ele recusou esse trabalho. Em 1912, para a gente ter uma ideia mais ou menos quando foi mais ou menos quando afundou o Titanic, ele criou o jornal Aurora. O jornal esse que foi de grande amparo e apoio para a divulgação da doutrina espírita e que ele trabalhou até praticamente o dia do seu desencarne. Depois ele inaugurou o abrigo Teresa de Jesus, que ele então atendia crianças órfãs. E o interessante é que a igreja, sabendo disso, colocou uma publicação em todos os jornais para que os fiéis não dessem doação para aquele abrigo, pois era um abrigo espírita. Mas a espiritualidade não dorme no ponto. Mesmo com isso, em 1 ano de atividade, ele já tinha atendido 900 crianças. Depois, ele inaugura, com Viana de Carvalho, o Centro Espírita e Sociedade Espírita Caritas, que ficou por 30 anos de atividade. E foi lá que ele, então, trabalhou junto com Aura Celeste. Nós falamos da biografia dela pouco tempo atrás. E aí os dois faziam receituários médicos, receituários de medicamentos, faziam passes de cura, trabalhavam junto. Ela aprendeu muito com o Inácio, muito. Certa vez, ele acabou uma palestra lá no Centro Espírita Caritas e ele começou uma prece, a prece de encerramento, como fazemos em todos os centros espíritas. E começou a ouvir-se de longe um acorde de violino, que foi aumentando, tocando aquela música celestial, e não era ninguém dos presentes, não era um rádio lá fora, era uma música da espiritualidade. E isso deixou todos ali extasiados. E aconteceu inúmeras outras vezes, quando Inácio então fazia as suas preces. Ele também inaugurou o asilo de Legião do Bem, que era um asilo que atendia senhoras desamparadas. E ele fez questão de deixar uma placa na frente do asilo com uma frase de André Luiz, que é assim: levante todos aqueles que tiverem caído em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Como diz o nosso irmão Edson, é tema de palestra isso também, né, Edson? Inácio também foi presidente do Centro Espírita Humildade e Fé. Também criou o jornal Tribuna Espírita, tudo isso por um espírito que não teve nem educação primária praticamente. Ele estudou até os 10 anos. Quanta coisa ele fez. Inácio não foi só alegria, não. Ele foi caluniado, foi acusado de charlatanismo, ele foi acusado de exercício ilegal da medicina e todos os seus processos foram parar no Supremo Tribunal Federal. Quando o juiz então foi julgar os seus processos, não via vínculos que tivessem fins lucrativos. Então, em todos os seus processos, ele foi absolvido. Interessante que o próprio Inácio nos conta que em 1929, um rapaz chamado José, dizendo que era irmão de um rapaz que estava psicografando, começou a psicografar ali naquela época, estava com um monte de mensagens. Ele pega, então, fala, deixa eu ver essas mensagens. Ele pega aquelas mensagens e lê, e vê que ali tem um fundo, tem um conteúdo muito forte de doutrinário, né? E ele pega aquelas mensagens e lê e fala, bom, vamos fazer o seguinte, fala para o seu irmão que nós vamos publicar essas mensagens, tá bom? Com o nome dele.
Porém, o médium não achava isso certo, porque ele não era o autor daquilo. O autor daquilo eram os espíritos. Bom, o tempo passa e agora o próprio médium ele procura. Ele pega aquelas mensagens agora com o nome do autor e ele vê e fala, vamos fazer o seguinte, realmente você tinha razão naquela época. Vamos fazer diferente. Vamos levar essas suas mensagens para a FEB. E lá eles vão dar o devido encaminhamento para isso. E quem era o presidente da FEB naquela época era Guilhom Ribeiro, que pega aquelas mensagens agora com o autor, autor desconhecido, lê, relê, vai buscar artigos daqueles autores e vê que os pensamentos são iguais de cada mensagem, e ele lê de novo e relê, e ele não tem dúvida. Decide publicar. E ele publica o livro, chamado Parnasmo de Além Túmulo. Porque esse médium que procurou o Inácio Bittencourt é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então nós podemos concluir aqui como a espiritualidade trabalha nos bastidores, orquestrando caminhos para a objetivação. No caso aqui da doutrina espírita. A gente precisa ligar todos os fatos para a gente entender da vida de cada irmão aqui como isso é lindo, como a espiritualidade trabalha. E isso são anos, não é de uma vez por ano. Em 1938, com 75 anos, nosso irmão então tem um derrame cerebral. Ele para parte do seu corpo, levando inclusive uma visão. Ele, com recursos próprios, venceu aquela crise. Mas 3 anos depois, ele teve uma nova queda de saúde. E aí ele começa a viver trabalhando, é claro, mas ali entre os estados de saúde e de debilidade da sua saúde. Tanto que até dia 18 de fevereiro de 1943, com 80 anos, o seu corpo já não mais resiste. Sua missão está cumprida e Inácio vem a desencarnar. O interessante é que no dia seguinte ao seu desencarne, o ilustre jurista, jornalista, católico convicto, o senhor Austragésio de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras, ele publica um artigo sobre nosso irmão, mesmo sendo católico, e a Igreja Católica contra o Espiritismo naquela época. A morte do apóstolo, esse era o título. Seja qual for o ponto de vista religioso em que nos coloquemos, a figura de Inácio Bittencourt, ontem sepultado, adquire inconfundíveis relevos de apóstolo cristão. Olha isso. Era o patriarca do Espiritismo, seu propagandista incansável e devotado sacerdote. A primeira manifestação espírita de Inácio Bittencourt na Terra foi no Centro Espírita, Grupo Espírita Meimei, onde quem deu passividade à sua comunicação foi Francisco Cândido Xavier. E não foi uma psicografia, foi uma psicofonia, que foi gravada, depois transcritas, e junto com inúmeras outras de outros irmãos, o Arnaldo Rocha, senhor Arnaldo Rocha, marido da Meimei, publica então junto com o Chico o livro Vozes do Grande Além. Inácio, hoje, continua trabalhando na lida espírita, agora voltado mais à medicina espiritual, e de tempos em tempos nos presenteia com psicografia no jornal O Reformador. Então nós podemos concluir, meus irmãos, terminando nossa palestra, já no finalzinho, que Inácio, junto com tantos outros irmãos, ele foi um soldado de Cristo. Ele esteve à frente da divulgação da doutrina espírita, junto com Bezerra de Menezes, junto com Aura Celeste, Chico Xavier, agora Divaldo Franco, Anália Franco, para que preparassem o caminho daquilo que Cristo pediu para Ismael, para transportar o seu evangelho do Oriente para o Brasil, para fazermos daqui o coração do mundo e a pátria
do Evangelho. E se os irmãos me permitem parafrasear uma canção da Comerge do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: não dá mais para fingir, caminhar sem direção. Na essência divina se espelha o cristão. Muito obrigado a todos. Convido a todos, meus irmãos, a podermos agora cerrarmos os nossos olhos do corpo físico, elevar os nossos pensamentos a Jesus, Ele que é tão bom conosco, é o nosso amigo de todas as horas, é o nosso companheiro, é aquele que nós podemos contar com Ele a todo momento, nos transmitindo o seu amor verdadeiro. Muitas vezes nós não retribuímos esse amor com nossas atitudes, com nossos atos. Às vezes esquecemos aquilo que Ele deixou para nós nesse legado que é o Evangelho, que é a Boa Nova, e erramos. E é por isso que aqui nós estamos, Senhor Jesus, para nos aproximarmos de Ti novamente, buscando esta casa espírita que é a casa de Deus, buscando através da espiritualidade amiga, dos bons espíritos aqui presentes, nos aproximarmos de Ti e pedir a Ti perdão pelos nossos atos, pedir a Ti que não nos abandone, pedir a Ti que caminhe junto conosco nas nossas dificuldades, que não são poucas, e Tu sabes muito bem disso, nos inspirando, nos intuindo, nos fortalecendo o corpo físico e o espírito, para que possamos passarmos juntos nesses trechos tão dificultosos que estão no caminho de cada um de nós. Pedimos a Ti, Senhor, que nos acompanhe o regresso aos nossos lares. Que abençoe nesse momento todos os nossos lares, entrando uma intensa luz por eles, clareando, fortalecendo, iluminando todos os seres vivos que lá estiverem, encarnados e desencarnados, preparando esse ambiente para o nosso descanso dessa noite. E assim, Senhor Jesus, com o coração agradecido e alegre, é que pedimos a Ti a permissão para darmos por término a nossa participação nesta palestra desta noite. Que assim seja. Graças Te damos, Senhor.